Guto atua como apresentador e roteirista de Nos Trinks, um programa de design brasileiro no canal GNT. E desde 2012 tem uma coluna quinzenal de design na Folha de São Paulo. E agora apresentando design, memória e comportamento na era digital, Guto Requena. Oi, gente, tudo bom? Bom, primeiro eu queria agradecer, é uma honra enorme estar aqui no Interaction South America, e especialmente em Recife, que é uma cidade que eu tenho no coração, eu gosto muito daqui, já vim várias vezes. Esse ano já é a terceira vez que eu venho. Já fiz minha reserva para ir para Olinda no próximo carnaval, vai ser minha primeira vez em Olinda no carnaval. Enfim, eu acho que é uma ótima oportunidade, né, de estar aqui nessa cidade, enfim, estou bem feliz. E queria agradecer, né, a organização, as pessoas que me chamaram, é uma honra enorme estar aqui. Bom, eu sou o Guto. Entre 2000 e 2008, 2009, eu fui pesquisador do Nomads, que é o Núcleo de Estudos de Habitats Interativos da Universidade de São Paulo. E durante esse período eu fiquei imerso na universidade, tentando entender os impactos que as novas tecnologias têm na minha área, né, no design, na arquitetura. E eu entrei na faculdade em 99. E esse foi um ano muito simbólico, assim, muito importante na minha vida, obviamente. Não só porque eu entrei na faculdade, mas porque em 99 foi o primeiro ano que eu tive uma conta de e-mail. Foi o ano que eu abri o meu Yahoo. E logo em seguida, a primeira rede social, né, ICQ, MSN. E desde esse início de atividade no mundo virtual, eu fiquei fascinado, fiquei muito instigado em tentar entender o que estava acontecendo na arquitetura, né? O que mudava a partir do impacto dessas tecnologias na nossa maneira de se relacionar e na nossa maneira de vivenciar o espaço. Bom, aí eu terminei, aí eu fiz o mestrado, que foi de 2003 a 2007, e a minha pesquisa se intitulava Habitar Híbrido, Interatividade e Experiência na Era da Cibercultura. Então, basicamente, nesses 4 anos de mestrado, eu tentei analisar os 3 momentos das etapas arquitetônicas, né? Então, a primeira, que é a criação, então tentar entender o que muda na hora de criar, com esse monte de ferramenta, com todos esses novos conceitos que vêm do mundo, né, da virtualidade, do mundo digital. Entendido a criação, o que muda, né, e quais são as ferramentas de produção, como é que se constrói. E, por último, os usos. Então, consegui criar algo que é novo. Consegui, pela primeira vez na história do design da arquitetura, construir isso. O que muda de fato? Bom, então eu vou falar para vocês um pouquinho. Eu dividi minha apresentação em 2 partes. A primeira parte eu vou falar um pouquinho da pesquisa, um pouquinho das bases, dos conceitos que estimularam e que continuam estimulando a produção do estúdio. E depois eu vou mostrar alguns projetos focados nessa área de interação. Eu abri o estúdio em 2008 e mais ou menos em 2010 que finalmente eu consegui voltar para a área acadêmica e venho conseguindo desenvolver projetos, produtos, interiores, cenografia, utilizando novas tecnologias. Eu acho que no estúdio hoje para a gente é muito claro que a arquitetura e o design não é feito somente apenas de cor, forma, luz, textura, mas que componentes digitais, Arduino, sensores, hardware e software das mais diversas maneiras são tão importantes quanto o tijolo, quanto o concreto que eu levanto uma casa. Então a gente tem experimentado, tem feito algumas coisas utilizando isso. Tá, vamos ver se o controle está funcionando. Aí, maravilha. Bom, essa imagem é uma foto essa é uma foto clássica, né? Talvez muitos conheçam, é o ENIAC, que é considerado um dos primeiros computadores de cálculo numérico da história. É 1946, ou seja, é ontem, né? Muita coisa mudou em pouco tempo. Para vocês terem uma ideia, esse computador precisava de mais de 20 pessoas, se eu não me engano, dentro dele, para operá-lo. Só que a capacidade de cálculo dele era inferior a uma calculadora de pulso hoje. Um dos primeiros protótipos do sonho, né, de se comunicar em movimento, né, do telefone móvel, do telefone celular, isso é década de 70. E essa foto é minha favorita. O bigodão da frente está carregando a câmera e o bigodão de trás está carregando a bateria. É uma das primeiras câmeras portáteis de uso comercial. Eles estão gravando um comercial de um carro.
E a gente sabe que aquela foto era de 78. A gente sabe que em pouquíssimo tempo as tecnologias elas vêm diminuindo, né? Elas estão ficando mais ubíquas, ou seja, elas estão espalhadas em absolutamente todos os lugares e estão ficando cada vez mais amigáveis, né? É cada vez mais fácil utilizar essas tecnologias. Eu costumo falar para os meus alunos que a gente ainda vai dar muita risada, né? Eu acho que os nossos filhos, os nossos netos, eles vão dar muita risada da gente. Quando eles souberem que a gente acessava o ciberespaço a partir dessa interface, né? Uma tela bidimensional, um monitor e um teclado. Né? Hoje o que a gente vem assistindo, e acredito que vocês também estejam vendo bastante disso, são novas interfaces, né? São novas maneiras de eu dialogar com esse mundo digital. E, obviamente, isso tem um reflexo sem antecedentes na história do espaço, na história do design. Né? Face recognition, eye tracking, heartbeat, localizador de espaço, de voz, enfim, isso tem sido para nós no estúdio matéria fundamental para a gente fazer design. Eu acredito também que a gente faz parte de uma geração muito importante na história da humanidade, porque a gente é a única geração, né, que nasce em ambiente analógico e vivencia, né, essa passagem para o ambiente digital. Todas as próximas gerações já nascem no ambiente digital. Portanto, teoricamente, teríamos, né, uma capacidade de reflexão diferente, né, uma vez que a gente conseguiu vivenciar essa passagem. Bom, as máquinas vêm ficando menores, e eu acho que uma das principais características, né, da cultura digital, pelo menos uma das mais instigantes, é que agora a gente é produtor de conteúdo, editor de conteúdo. Né? Todo mundo que está aqui tem rede social, posta foto, escreve texto, tem um blog. Então, de modo geral, a gente é muito diferente da geração anterior, né? que se acostumou a ficar sentada na frente da televisão, recebendo aquele conteúdo, né, de uma maneira muito mais contemplativa, de uma maneira muito mais passiva. Eu acho que dentro da área de arquitetura, especialmente, a noção de que o trabalho em casa também volta a acontecer com muita força, redimensiona completamente a maneira que a gente ocupa o espaço. Né? De que maneira que eu recebo o meu cliente dentro de casa, ele passa pela sala, ele invade meu espaço privado, eu consigo criar um tipo de arquitetura que seja reconfigurável, flexível, móvel, né? Que possa de fato transformar minha casa num escritório. As noções, né, que essas novas tecnologias trazem, esse borramento, né, é um momento de borrar o público e o privado. A gente não consegue mais definir com tanta distinção o que é público e o que é privado. A gente sabe a priori o que é público e o que é privado. Mas, por exemplo, o telefone celular. Quando eu estou... Bom, a gente já cruzou com essa situação várias vezes. Né? Às vezes você está ali, sei lá, na rua, na academia, no ônibus, e tem alguém perto de você com o telefone celular, e de repente está brigando, está gritando com a esposa, está terminando um casamento ali do seu lado. É como se o telefone celular trouxesse, né, um casulo de proteção, trouxesse uma noção de um espaço privado por meio daquele espaço público, coletivo. O oposto disso é você imaginar que, sei lá, você está no quarto e de repente você abre o computador, entra no Skype, enfim, navega pela internet. É como se você abrisse uma janela, né? Como se de alguma maneira você trouxesse um pouco da instância pública para dentro da tua instância mais privada, que é o quarto. Né? Então isso se reflete de uma maneira muito interessante, né? E está na nossa mão, literalmente, definir os rumos, né? Que a arquitetura e que o design se apropriam disso, né? E redefinem isso. Essa é uma imagem que eu gosto bastante também, que é uma dona de casa no Rio de Janeiro, aí nos anos 50, 60, e esse é um momento fundamental assim, para a gente estudar modos de vida. Né? Esse é um momento divisor de águas na história da habitação, na maneira que a gente vive. Quando tem a guerra, a Segunda Guerra Mundial, as mulheres, os homens vão para a guerra para lutar, e as mulheres têm que ocupar os postos de trabalho que até então eram dos homens. E é a primeira vez na história que muitas dessas mulheres vão trabalhar. Bom, quando acaba a guerra, as mulheres têm que voltar para casa. Só que elas não querem mais ser dona de casa. E é justamente nesse momento que a gente tem o desenvolvimento de uma série de tecnologias para modernizar o lar. Né? Uma série de mídias, uma série de mudanças de comportamento que tentam modernizar o lar. Então, por exemplo, nessa época que surge uma série de bugigangas, né? Máquina de lavar, máquina de secar, descascador de banana elétrico, abridor de lata elétrico.
uma série de coisas que nem existem mais, mas que trazem essa noção de modernidade para o lar. É nesse momento que surge, que Hollywood ajuda a disseminar também, né, esse American Way of Life. Né? Para vocês terem uma ideia, a maneira que a gente ainda ocupa as nossas casas, né, o layout, ele vem desse momento. Né? Como que é o quarto? Né? Todo mundo aqui sabe, fecha o olho e imagina um quarto. É uma cama, um criado mudo, um tapetinho. Como que é a sala? Né? Aquele layout da sala. Tem a TV, tem o sofá. Isso foi disseminado nesse momento. Né? A gente continua reproduzindo isso. Tem um dado interessante também que um dos primeiros levantamentos do IBGE sobre a população brasileira, que foi mais ou menos nos anos 40, mostrou que cerca de 80% do nosso país naquela época era composto pela chamada família nuclear, né, que é a família tradicional, pai, mãe e filhos. Os dados mais recentes, que são de 2011, nos mostram que esse número caiu para um pouquinho menos de 50%. Ou seja, 50% da população brasileira ainda é a família tradicional, tem a configuração familiar tradicional, mas os outros 50% são formados por vários outros grupos familiares. Né? Isso tem que ser dado fundamental para quem quer entender comportamento, modos de vida e arquitetura. No entanto, a gente continua reproduzindo a casa daquela maneira tripartida. Né? A gente fala da tripartição burguesa. Para pensar nas casas que você tem na cabeça. Todas elas têm ali sala, cozinha, quarto, né, social, íntimo, serviços, entrada de patrão, entrada de empregados. Né, ainda é um modelo que a gente insiste em reproduzir. Né? Então, acho que dentro de todos esses conceitos do universo digital, entender que a casa, entender que os espaços tendem a ser mais flexíveis, mais transformáveis, mais mutantes, né, são reflexos dessa cultura digital. Essa áurea, né, sempre glamurosa da tecnologia, essa imagem é incrível, é um dos primeiros protótipos de videocassete, né, do cinema em casa. A gente sabe que a história das mídias também nos mostra que, normalmente, essas tecnologias surgem para quem tem mais grana, mas que elas se popularizam. Né? Foi o que aconteceu com o telefone celular, é o que vem acontecendo com a internet. Para a gente ter uma ideia, a nossa querida presidenta Dilma anunciou, 2 anos atrás, que até o fim da gestão dela, do mandato dela, 70% das casas brasileiras teriam internet banda larga, teriam conexão de alta velocidade. Se isso acontecer de fato, vai ser a primeira vez na história que um país com a nossa proporção teria, né, essa internet banda larga em 70% das casas. Agora, o impacto que isso vai ter na nossa maneira de viver, na nossa maneira de usar a casa, a arquitetura, de se relacionar, não tem precedentes. Eu gosto dessa foto, é uma foto da favela de Paraisópolis, em São Paulo, fim dos anos 80, que mostra a família aí orgulhosa, né, exibindo as suas tecnologias, quase que num altar religioso, né, na parte mais importante da casa. E essa é uma foto aérea, que mostra a mesma comunidade de Paraisópolis, com outra tecnologia, né, a gente já não tem mais esse tipo de tecnologia, mas que mostra que, de fato, todas as tecnologias digitais permeiam todas as classes sociais, mais cedo ou mais tarde. Bom, e aí a questão vem com a interação. Né? Em 91, a MTV surge no Brasil. E esse é o momento que eu acho que simboliza também essa nossa vontade de querer editar esse conteúdo. Né? Eu lembro que quando surge a MTV em 91, a gente tinha aquele videocassete, lembra? Aquele enorme G8 Panasonic. E eu adorava Michael Jackson, Madonna, Nirvana, The Cure, e ficava gravando os vídeos, porque eu queria assistir os vídeos no meu tempo, não no tempo da televisão. Eu queria ter acesso a esse conteúdo da minha maneira, na hora que eu quisesse. Né? Tem aquela outra história que muita gente aqui deve lembrar, que é maravilhoso, que é... Gente, vocês lembram na época da rádio, que a gente tinha que ligar para a rádio? Então você ligava para pedir música, você ligava várias vezes para pedir música. Aí você ficava lá no top 10, que tinha lá 6 horas da tarde, esperando, rezando para tocar a tua música. Aí você ficava ali com o teu gravador, com os 2 dedos, né? Um no play e um no rec, assim, rezando para tocar a tua música. A hora que tocava a tua música era assim, sincronia, você tinha que apertar ao mesmo tempo os 2 botões, aí você rezava de novo para o locutor não falar no meio da música. E, ou seja, depois de 30, né, depois de 2 lados de 30 minutos, depois de 1 mês, 2 meses, você tinha uma relíquia, né? Você tinha aquela fita que você gravou, que você pediu na rádio, aí você customizava a fita e aí podia fazer aí as festinhas, os bailinhos. A gente dá risada, porque isso é ontem, né? E essa nova geração não faz ideia do que é isso, né? Mas esse é o momento que a gente já quer editar o conteúdo, né? Se a gente for parar para pensar num controle remoto,
ele é uma maneira de edição de conteúdo, né? Eu vou editando ali os canais lá nos anos 80. Quando surge a máquina de Xerox, né, eu posso editar partes dos livros, eu posso distribuir partes dos livros que me interessam para os meus alunos. Antes disso, antes dessa explosão da chamada cultura de massa, a gente tinha, com certa facilidade, a gente conseguia distinguir a cultura que vinha da elite e a cultura popular. Depois da explosão dos meios técnicos científicos, depois, né, dessa cultura de massa, que uma das suas principais características é poucas pessoas produzindo para a grande maioria consumir, tudo se transforma. E agora a gente vive, então, finalmente a cultura digital, né? Então, que é esse momento que eu acho que tem duas coisas interessantes aí. Então, uma que é a edição de conteúdo e produção de conteúdo. Agora a gente pode produzir e editar. E a outra é, todas essas tecnologias falam a mesma língua. É como se de uma hora para outra, todo o planeta falasse inglês, né? Foi basicamente isso que aconteceu. O meu carro se comunica com o meu computador, que se comunica com o meu celular, que se comunica com o meu liquidificador, que se comunica com a arquitetura da minha casa, né? Ou seja, estamos vivendo algo que é novo, que é diferente. Tony Ramos, gente, quem lembra, quem é brasileiro aqui lembra, você decide o final. Você assistia, você ligava e o final era você que escolhia, né? Então a gente começa até essa mistura, né, da televisão com a internet. Maravilhoso, Tony Ramos novinho. E essa gamificação toda que a gente vive também, né? Esse momento de gamificar, o próprio corpo se torna a interface, né? Eu sou da época do Atari, que tinha que jogar ali aquele joguinho que você ficava cheio de bolha na mão, e agora não tem mais, né? A própria interface é o corpo. E muitos arquitetos e muitos designers, como a gente sabe, têm usado, né, o Kinetic, e têm usado cada vez mais essas interfaces para fazer arquitetura, para fazer design. Lá no fim do mestrado, me caiu uma ficha que eu coloco na minha dissertação. A dissertação está online para baixar, ou pelo site da USP, ou pelo meu site, parece que a nossa noção de lar, né, ela mudou. Até pouco tempo atrás, o lar ele era relacionado com a casa, né, com o espaço físico da casa. A hora que eu chego em casa, eu respiro, eu estou no meu lar. Parece que com as novas tecnologias, esse entendimento tradicional de lar, ele se expande para territórios que são muito mais simbólicos. Por exemplo, sei lá, estou no Japão e tudo é novo, tudo é estrangeiro, né, outro cheiro, outra comida, outras pessoas, tudo é diferente. A hora que eu chego no quarto do hotel e abro o meu computador, o meu tablet, é quase como se eu tivesse um respiro de algo próximo, de algo conhecido, né? Eu vou no Facebook, eu vou no meu e-mail, eu falo pelo meu Skype, eu entro num site. É como se a gente carregasse um pouco disso com a gente. Ou seja, a arquitetura está sendo colocada em xeque, né? Todas essas noções clássicas de entendimento do espaço estão em transformação. Teve um momento do mestrado que eu estava achando muito entediante a arquitetura, né? A gente tem uma formação muito modernista no nosso país. A gente fica estudando Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Le Corbusier, que é super importante. Mas eu estava achando tudo aquilo muito quadrado, né? E aí eu resolvi sair do departamento de arquitetura e fiquei 1 ano e meio fazendo aula no departamento de artes, da Escola de Comunicação e Artes da USP, da ECA. E entrei em contato com esse tema que me instigou demais, que é chamado de cultura ciborgue. Isso mudou completamente a minha maneira de entender arquitetura, entender design e fazer projeto. Quando a gente fala de cultura ciborgue, logo vem na nossa cabeça esse imaginário hollywoodiano, né? A gente pensa no Robocop, o Homem-Robô. É um pouco isso, mas não é isso. Na verdade, que vários desses autores falam sobre cultura ciborgue é que nós somos já, de fato, a primeira geração ciborgue, e eles explicam isso por dois pilares. De um lado, a gente vive um momento de ficamos mais elétricos, né? O homem cada vez mais maquínico, né? A gente está vivendo a cultura das próteses, a cultura protética, né? Marca-passo, olho biônico, prótese de correção quando alguém perde uma perna, um braço. Se a gente for parar para pensar no submarino, é uma prótese. Ele leva o meu corpo físico para um fundo que eu não conseguiria ir normalmente. Um telescópio leva o meu olho para as estrelas. O microscópio me faz olhar para dentro do próprio corpo humano, né? Ou seja, a gente vive esse momento de expansão do nosso corpo a partir das tecnologias. Então, de um lado, a maquinificação do homem. Do outro lado, a humanização da máquina, né? É uma palavra um pouco difícil de falar, mas parece que as máquinas estão cada vez mais fáceis, mais amigáveis, nos entendendo mais. Então, de um lado, elas estão ficando mais humanas. E aí, dessa junção que a gente tem
biotecnologia, nanotecnologia. Eu acho que estudar arte contemporânea é uma maneira da gente olhar para essas pessoas que são antenas, né? Eles captam esse meio e transformam isso em arte. Então, se a gente quiser entender o que está acontecendo agora, eu acho que nada melhor do que olhar para a arte. Esse é o Stellar, que talvez muitos conheçam. Ele é um artista australiano e ele desenvolveu a teoria do corpo obsoleto. Ele fala que o corpo humano, frente ao avanço das tecnologias, está ficando cada vez mais obsoleto. A gente vive poucas horas sem ar, poucas horas sem água, sem comida, enquanto as tecnologias não param de se desenvolver. Então é dessa crise que a gente vive, entre o orgânico e o maquínico, que ele tira proveito para fazer o trabalho dele. Essa é uma obra bastante conhecida dele, que chama The Third Hand, o terceiro braço, e ele criou essa prótese, ele trabalha muito com essa noção de prótese no trabalho dele, e ele cria essa prótese, ele leva 2 anos para ensinar o corpo dele a movimentar essa prótese. Então, basicamente, através da contração dos músculos do estômago e da perna, que ele consegue fazer esse braço se mexer. E essa é uma apresentação que ele faz no Pompidou, em 82, onde ele escreve com as 3 mãos a palavra evolution. Clonagem, está dentro desse pacote de cultura ciborgue. Nosso queridíssimo Steve Jobs, a primeira interface gráfica, o surgimento do PC, do personal computer, da internet. Essa é uma foto que eu amo também, é uma foto início dos anos 90, na Alemanha. E a gente sabe que essas tecnologias elas estão mudando, elas estão mudando o nosso aparelho sensorial, estão mudando o nosso aparelho cognitivo. Então, um dos reflexos dessa geração ciborgue, que somos nós, é uma outra maneira de se relacionar com o mundo. Então, de fato, nossa cognição está mudando. Foi publicado um artigo na Alemanha, 12 anos atrás, que comprovou cientificamente que crianças que jogam muito videogame, de câmera subjetiva, com alto teor de violência, que são esses jogos que você fica por trás do personagem, essas crianças têm uma visão periférica ampliada em até 10 graus. Ou seja, é um dado científico que comprova que a maneira de olhar para o mundo, de receber informação visual, se transformou. A gente nem precisa ler esse tipo de artigo para saber que isso é verdade. Quem tem criança em casa, quem tem filho, irmão pequeno, vê a maneira que gesticula, que toca nas telas. Para eles é muito mais orgânico, é muito mais sensível. Tem um autor russo chamado Douglas Ruskov, e ele usa esse termo, ele fala que não são mais os teenagers, são os screenagers. Vivemos a geração das telas. Uma amiga minha me ligou um tempo atrás, ela falou, Guto, eu preciso te contar, eu sei que você adora essas coisas. Ela me contou 2 coisas interessantes. Uma era essa noção do corpo ampliado, do corpo expandido. Então ela estava no Canadá, o marido dela, que é canadense, estava no México. Eles iam comemorar 5 anos de casado, e eles ligaram o Skype. Combinaram de fazer a mesma massa, tomar o mesmo vinho, criaram ali um ritual, e ela falou que quando ela desligou o Skype, ela falou, Guto, bom, não sei o que eles fizeram depois da conversa, mas ela falou que, Guto, a sensação é que eu tive com ele. Quando a gente desligou a tela do computador, era uma sensação de presença. Então, peraí, as tecnologias estão de fato mudando a nossa relação com o tempo e com o espaço. E vivemos esse momento que a gente se apaixona. Estava contando da minha amiga, tinha um segundo caso que é bom também. Ela teve uma criança, eles têm um bebê, e aí diz que o filhinho dela chegou na frente da televisão um dia, pichuchuco de tudo, assim. Foi na frente da televisão, e aí começou a fazer esse movimento. E olhou para ela e falou, como assim, Tipo, não está funcionando, por que eu não consigo mudar essa televisão, E é isso, então a gente vive esse momento que a gente tem que interagir. Agora, volta lá para casa. A gente mora naquela casa tripartida, burguesa, separada em social, íntimo e serviços, com móveis pesados, estanques. Eu estou falando da casa, mas pode ser o nosso escritório, pode ser os outros espaços. Pouca coisa mudou, pouca coisa vem mudando na maneira de fazer arquitetura. Bom, dentro dessa salada de fruta da cultura ciborgue, que eu acho super interessante, tem aí uma geração de crianças que se apaixonou por um robô, o Aibo, que foi o cachorro da Sony dos anos 2000. Então a gente começa a assistir esse momento muito louco. Imagina que um monte de criança japonesinha lá em Tóquio, no Japão, se apaixonando por um robô, se apaixonando por um cachorro robô. E a gente tem aqui a última imagem, que a gente fica refletindo muito sobre essas novas interfaces. Está na nossa mão definir isso. Quem assistiu o filme Matrix se lembra que, na verdade, o Matrix nos mostra uma situação que é o fim da interface. É cérebro-computador ligado diretamente. E a gente sabe que isso já é uma realidade. Tem uma série de universidades, uma série de pesquisas sendo feitas.
Essa é uma das primeiras pesquisas divulgadas, bem-sucedidas, de interface cérebro-computador, tem 10 anos. Eles criaram essa interface cérebro-computador, bom, e aí treinaram o macaquinho. Sempre que ele estava com fome, ele apertava um botão e a banana vinha até ele. Estava com fome de novo, apertava o botão, a banana vinha até ele. Aí foram lá no laboratório e deceparam, cortaram os 2 bracinhos do macaco e colocaram a interface cérebro-computador. Ele pensava no ato de apertar o botão, a banana vinha até ele. Bom, eu acho que esse foi assim, um pouco das coisas que tem me instigado, que tem instigado o Estúdio Guto Requena. Eu falo para os meus alunos também que não adianta a gente olhar para tudo isso de uma maneira nem muito diabólica, né? Ai meu Deus, que medo, para onde a coisa vai? E nem muito angelical, né? Ai, nossa, que fascínio. Eu acho que a gente tem que tentar encontrar um meio termo, criticar e propor, né? Então acho que o que a gente vem tentando fazer no estúdio agora é ser mais propositivo, né? Vamos experimentar essas tecnologias, esses sensores, o que o Arduino, como é que eu posso fazer um espaço se transformar completamente a partir da minha emoção, a partir do batimento cardíaco, a partir do suor, por exemplo. O Estúdio Guto Requena é formado hoje, nós somos ali em 15 pessoas, e a gente fica em São Paulo, em Pinheiros. Eu acho que as palavras-chave, né, do estúdio são, assim, acho que um pouco do que norteia todos os projetos, essa noção de realidades mescladas, né, realidades híbridas, como sobrepor o analógico e o digital para criar ambientes que são ampliados, ambientes que são interativos. A noção do processo, né, eu acho que se uma peça que eu crio é bonita ou feia, não é a finalidade. Claro que eu fico feliz se alguém acha que é bonita, mas ela não é a finalidade. Vocês vão perceber que das peças que eu vou mostrar, a maior parte delas, elas são resultado de um processo. Né? Então, muitas vezes, o que eu acho muito interessante, a gente não tem controle. A gente não sabe como é que vai terminar essa forma. A gente está muito mais interessado em investigar esse processo. A noção da memória, né, como é que a gente não precisa projetar mais uma cadeira. Já tem cadeira demais nesse planeta, a gente não precisa projetar mais uma abajur, mais uma cama, já tem objeto demais. Né? Então, é uma responsabilidade muito grande e a gente acredita que 2 fundamentos poderiam ser interessantes para a gente aplicar no design. Uma é memória, né? Então como é que eu trago um pouco da minha história, da história da minha família, do meu país, enfim, alguma história para aquilo que eu vou projetar. E o segundo é, como é que eu faço o usuário se envolver emocionalmente com aquela peça? A gente acredita que se ele se envolver emocionalmente com essa peça, o ciclo de vida da peça vai ser muito maior. Ele não vai precisar descartar essa peça porque saiu de moda, por exemplo, que é uma coisa que não faz a menor noção. Né? Então, falar de sustentabilidade nesse nível mais afetivo é uma coisa que a gente tem se interessado no estúdio. E eu falo também que a gente é, acima de tudo, contador de história. Né? Então, acho que os nossos espaços, as nossas criações, têm que refletir um pouco isso. Bom, eu vou só passar por cima de alguma coisa de portfólio. A gente criou uma série de produtos, a gente chegou a fazer alguns projetos residenciais no início do estúdio. No ano passado, a gente fez o primeiro grande edifício em São Paulo, ele está sendo construído, chama Edifício Brasil, eu assino junto com o Marcelo Rosenbaum. A gente projetou várias lojas, showroom, a gente tem feito bastante espaço corporativo, né? Então eu tenho atuado como diretor criativo dentro do estúdio e a gente percebeu que é um nicho muito interessante, né? Criar escritórios. De maneira geral, os escritórios no Brasil são muito caretas, são muito tradicionais e tem uma demanda muito grande de fazer novos escritórios. No ano passado, eu fui selecionado pela Google para desenhar o headquarter, a sede da Google no Brasil. O projeto ficou pronto esse ano, a gente assina junto com a W e foi com certeza o nosso projeto, o nosso maior projeto, o nosso projeto mais importante até hoje. Né? A gente ficou um ano no cérebro da Google, viajando para os Estados Unidos várias vezes, fazendo vários workshops, entendendo como que aquela empresa se comporta para conseguir criar o espaço deles. Esse ano a gente acabou de entregar o Walmart, que é o walmart.com, que quando chegou até nós, a gente falou, puxa, mas é uma empresa tão tradicional, né, tão careta, por que eles querem que a gente projete? E no fim a gente percebeu a abertura que mesmo as empresas mais tradicionais têm hoje, né, para criar espaços que sejam mais interessantes, para ter micro-lounge, sala de estúdio de música, campo de golfe, quadra. Né, então essas grandes empresas estão querendo cada vez mais trazer esse tipo de ambiente. Em 2010 a gente fez o primeiro discoteca, que foi a Hot Hot, e na verdade a gente ganhou o prêmio Melhor da Arquitetura com esse projeto. Era um galpão abandonado há 18 anos. Então quando a gente criou o clube, a gente
queria deixar as marcas, né, históricas desse móvel abandonado, então a gente deixou as paredes descascadas, deixou esse visual mais industrial. E foi interessante porque foi a primeira vez que a gente trabalhou com uma grande tela interativa, né? Então a pista... Foi a primeira vez que a gente conseguiu trabalhar com uma grande superfície estimulável, né? Nesse caso, estimulada pela música. A gente trabalhou com o Matrix, que é um software que coleta o BPM da música e transforma isso em output luminoso. Para fazer essa grande tela de projeção em 2010, bom, ela é super digital, mas na verdade ela é hiper analógica, né? Foram quase 4 meses com uma equipe enorme costurando cabo, costurando fio, colando LED com cola quente. Né? Hoje a gente já conseguiria fazer isso de uma maneira muito mais fácil. Mas foi a nossa primeira experiência que a gente entendeu que, na verdade, não tem nada de digital no digital. Né? O digital é super analógico, tem muita ralação, tem muito dedo cortado, cola quente, dedo que cola com super bonder. E nesse ano que passou, a gente foi convidado para fazer uma reforma na Disco, que foi um projeto, é uma outra discoteca importante de São Paulo, é um projeto do Isai Weinfeld com os irmãos Campana. Foi uma honra fazer esse projeto. E foi aqui uma outra oportunidade que a gente teve de trabalhar de novo com uma outra superfície estimulada. Take my hand, guide me through this. We call love. I need you to guide me. Eu acho que tem um desafio da gente fazer esse tipo de projeto no Brasil, que não é só uma questão de custo, né? Mas a gente tem uma mão de obra ainda, a gente tem menos engenheiros de interação, tem menos pessoas que sabem trabalhar com Arduino, né? Especialmente na área de arquitetura. Eu acho que, no caso, por exemplo, da Disco, quando a gente apresentou o protótipo para o cliente da iluminação, ele ficou um pouco assustado. Ele falou, não sei, eu acho que vai parecer meio barato, porque na verdade é uma calha metálica, hiper barata, com um fio de LED endereçável dentro, né? E aí tudo isso conectado e ligado no Matrix de novo. E quando o clube ficou bom, a gente insistiu, ele topou, e quando o clube ficou pronto, eles vieram agradecer, falaram, puxa, obrigado por vocês terem insistido, né? Eu acho que a gente vai quebrando esses preconceitos de trabalhar com esse sensor, de trabalhar com esses recursos que muitas vezes não necessariamente precisam ser caros. A gente começou a fazer bastante cenografia de uns 2 anos para cá, e eu acho que é uma das coisas mais prazerosas fazer cenografia, porque a gente consegue, acho que, extrapolar muito mais os limites de criação, né, quando você constrói um espaço temporário. O Sesc é um dos maiores clientes do escritório hoje, a gente tem feito várias experiências interativas com o Sesc. E eu queria mostrar eu vou mostrar 2. Essa é a Move. A Move foi uma exposição do MoMA de Nova York, que aconteceu em São Paulo, e eu fui convidado para fazer a cenografia. E a Move, ela uniu vários estilistas com artistas para criar performances. A Move aconteceu no Sesc Belenzinho, né, que é uma região da periferia de São Paulo, uma região muito carente, né, de equipamentos culturais, e foi muito interessante ver essa junção de grandes nomes internacionais, né, da moda. Tinha Diane von Furstenberg, Marc Jacobs, Alexandre Rekovic, com artistas como Vicky Muniz, por exemplo. Naquela periferia, as pessoas nem sabiam quem eles eram, e como o nome sugere, Move, a gente quis trazer um pouco dessa... Primeiro, a gente quis criar um espaço de imersão. Na verdade, ele é 100% analógico, mas a gente queria tirar aquelas pessoas da realidade delas e convidá-las a entrar nesse espaço muito mais onírico, muito mais de sonho. Então, o que a gente fez, a gente pegou esse espaço do Galpão Cultural do Sesc e usou um software paramétrico que simula o movimento de uma grande ventania dentro do espaço. A partir dessa simulação de ventania, a gente locou todos os tecidos, né? Vocês vão ver num vídeo que eu vou mostrar, que são os voais. Depois a gente aplicou o mesmo software paramétrico, né? A gente usou o Grasshopper, para simular uma grande enxurrada de água. E foi essa enxurrada de água que limitou as alturas dos tecidos. Então, quando você entrava dentro desse casulo, você conseguia quase que ver o movimento da água. Aí tem um videozinho que mostra isso.
definir as cores dos tecidos. Quanto mais alto era o tecido, ou seja, mais forte o impacto da água, era o rosa mais escuro. Quanto mais baixo o tecido, ia ficando rosa mais claro até chegar no branco. Eu acho que uma das questões é como essas novas ferramentas, né, de que maneira a gente pode experimentar isso no dia a dia, né? Tinha que ser uma obra temporária, barata. Agora a gente acabou de entregar a Twitteratura, que foi uma mostra que fala sobre o ambiente literário que surge no Twitter. É um movimento muito forte internacional, foi a primeira exposição desse tipo no mundo. E aí a gente foi interessante que foi também a primeira vez que, como arquiteto, eu fiz esse projeto junto com outro escritório chamado Marco Brajovic. E a gente, também arquitetos, né, a gente teve que desmaterializar a arquitetura. A gente decidiu ter um único gesto, que é uma grande tela de projeção. Deixa eu avançar um pouquinho o vídeo, que a gente já está correndo com o tempo. É uma grande tela de projeção com 17 metros de comprimento por 3 de altura. E os visitantes dessa exposição interagem com o conteúdo a partir do próprio corpo. Então a gente colocou 5 sensores, 5 kinetics na frente da tela, e conforme as pessoas andavam por essa tela, elas podiam interagir com esses conteúdos. E foi incrível, assim, também foi na periferia, foi em Santo Amaro, que é uma outra periferia hipercarente de São Paulo, e foi fascinante ver como as crianças, né, o Sesc tem um público muito jovem, crianças, idosos, interagiam com aquilo, né? Era um espaço imersivo, era um espaço híbrido, né? Era um espaço que era colaborativo, as pessoas podiam, em tempo real, construir o conteúdo da exposição. Está muito escuro, né? Está um pouco difícil de ver. Mas foi interessante porque caiu a ficha, né? Para fazer arquitetura eu não preciso, se eu não quiser, praticamente de matéria, né? Bom, em 2012, eu desenhei essa cadeira, que é a Noise, e ela foi uma cadeira que teve uma repercussão internacional muito grande. A gente viajou esse ano para mais de 10 países diferentes apresentando esse projeto. Vou mostrar para vocês. Essa é a rua Francisco Gênio, em São Paulo. É a rua conhecida por vender equipamentos eletrônicos. Então o que a gente fez? A gente andou nessa rua, coletando a paisagem sonora dessa rua, né? Então com um gravador polifônico, a gente andava pela rua, coletando os sons da rua. Quem conhece, conhece. Aí a gente escolheu um ícone do design brasileiro, que é a cadeira Girafa, da Lina Bobadi, que é a minha arquiteta favorita. Levou para o escritório, modelou digitalmente essa cadeira, né, escaneou ela e levou ela para o ambiente digital. E aí o que a gente fez foi cruzar esses dois arquivos. Ou seja, a gente tem uma cadeira que é resultado desse processo em que o arquivo tridimensional da cadeira fiel da Lina, que é de 87, era toda distorcida a partir do áudio da rua. A gente não tinha controle desse processo. A gente não sabia exatamente como é que a cadeira ia parar, né, como é que a cadeira ia ficar. E aí a gente pega esse arquivo resultante e manda o arquivo para a Bélgica e imprime em 3D essa cadeira. Então, eu gosto desse projeto porque eu acho que traz várias questões que me interessam muito hoje no escritório, né? Então, primeiro, a questão da autoria. De quem que é essa cadeira? Eu sou o autor? É a Lina? São os engenheiros de software que trabalharam comigo, de interação? É a máquina de impressora 3D? Quem é o autor dessa obra? Né? O que a gente está assistindo no design de produto, especialmente, é uma mudança sem precedentes na história, né? Muito impulsionado pela cultura digital e muito impulsionado pelas impressoras 3D. Se a gente parar para pensar que em poucos anos, com o meu telefone celular, eu vou poder escanear qualquer objeto e automaticamente enviar ele para uma impressora 3D que eu tenho na minha casa ou na esquina de casa, a gente vai começar a ter a gente vai piratear cada vez mais produtos, né? E uma coisa que a gente está interessado no escritório é como hibridar esses produtos, né? Puxa, que incrível se eu puder escanear a cadeira da Lina, misturar com uma outra cadeira, juntar esses arquivos, imprimir, transformar isso numa luminária, né? Então, eu acho que a gente vive esse momento que é muito instigante. Esse ano no São Paulo Design Week a gente resolveu abrir o processo de construção da cadeira Noise. Então a gente fez uma performance na Galeria Ovo, a gente projetou a Noise, a gente projetou a interface que a gente usou o Processing para fazer. Para essa performance eu convidei a MetaD e a MetaMáquina. Então a MetaD desenvolveu a interface colaborativa e a MetaMáquina que faz a impressora 3D.
Então as pessoas tinham um microfone e qualquer um podia ir cantar, fazer sons, colocar o telefone celular para tocar uma música nesse microfone. Você assistia em tempo real a distorção dessa imagem, né, dessa cadeira, e a gente imprimia em tempo real miniaturas dessa cadeira. E o resultado, de novo, foi incrível, né? Esse menininho, foram 3 dias de performance, ele foi todos os dias. O pai dele chegou no segundo dia, reconheceu, falou, de novo? Ele, meu filho acordou, a primeira coisa que ele falou, antes de dar bom dia, antes de comer, era, papai, eu quero ir de novo ver aquela coisa louca que eles fizeram. E ele foi todos os dias, né? Então acho que tem uma responsabilidade nossa também de educar, né? De mostrar que não tem mágica, né? É uma impressora 3D, é algo viável, está ficando mais barato, você vai ter uma na sua casa. O Arduino, né? Eu não cheguei a mostrar muita coisa com o Arduino, mas a gente tem exposto o Arduino. Sempre que a gente faz um espaço interativo, a gente coloca os dados de programação no PaTube, né? A gente divide esses dados para que outras pessoas no planeta possam evoluir essa interação, possam fazer outros projetos mais interessantes, né? Não faz mais sentido deixar o design fechado. O design tem que ser aberto. Acabou o momento do design fechado. A gente tem que abrir a programação, a gente tem que trabalhar de uma maneira mais colaborativa. Que legal se um cara pega a programação da Noise e faz uma coisa muito mais legal e me devolve isso, né? E eu posso pegar isso e fazer uma outra coisa mais legal. E acho que isso é o mais rico, esse é o momento mais interessante do que a gente está vivendo. Eu já estou bem no finzinho, estou estourando meu tempo. Essa é um outro projeto de larga escala que eu estou fazendo em São Paulo. Está meio achatado aí, mas esse é um edifício hoteleiro, é um prédio de hotel em São Paulo, que fica na Rebouças, entre a Oscar Freire e a Lorena. E eu fui convidado para fazer um retrofit na fachada desse hotel. Então eu criei esse projeto que eu chamei de reativo, né, fachada reativa. E, de novo, né, muito instigado, muito interessado por esse momento em que a gente consegue misturar coisas que não eram misturáveis, né, como, por exemplo, som com design. Né? Bom, se tudo virou bit, se tudo é linguagem numérica, 0, 1, 0, 0, 1, eu consigo misturar e criar outras coisas. Né? Então, o que a gente fez nesse edifício, quem conhece São Paulo sabe que é hiper barulhenta a Rebouças, a gente colocou um gravador polifônico no 3º andar do hotel e coletou a paisagem sonora da Rebouças durante 24 horas sem parar. Aí a gente abriu, né, visualizou esse arquivo de áudio, e o que a gente fez foi, a gente pegou o prédio, esticou esse arquivo de áudio e deu 4 voltas com esse arquivo no prédio, simbolizando os 4 momentos do dia, madrugada, noite, tarde e manhã. Utilizando o Grasshopper de novo e o Processing, a gente tinha que trabalhar com uma chapa de alumínio chamada Alubond, então o que a gente fez foi, os picos de áudio geram a cor dourada, menos barulho o azul escuro, menos barulho o azul claro e sem barulho o cinza. E aí o resultado foi meio que essa camuflagem, né, que é quase que uma visualização de dados daquela paisagem sonora daquele dia. O que a gente está fazendo no prédio é colocar uma estação meteorológica no último andar e colocar no 3º andar uma estação de som. Então o que vai acontecer é que a gente vai ter uma interface para celular e uma interface gráfica no térreo para as pessoas poderem interagir com esses dados. E a partir dos inputs, então, de qualidade do ar e de som, a gente vai criar padrões. Né? Então, quando você passar pela Rebouça, a partir de julho do ano que vem, vocês vão ver esse prédio reagindo, né, aos estímulos dessa cidade maluca que é São Paulo. E que legal, né, se num futuro próximo, mais e mais a arquitetura puder dialogar com a gente. Né? Não é só um prédio bonito, mas é um prédio que me traz um outro nível de informação. É um prédio que me conecta com a cidade. A gente precisa ter mais ícones arquitetônicos na cidade. Uma cidade como São Paulo é muito fácil se perder, você não sabe onde você está. A paisagem arquitetônica é muito parecida. Né? Então, que legal se a gente tiver prédios que podem reagir a estímulos, que podem me dar noções, né, da cidade. Esse é o último projeto, eu sei que eu já estourei meu tempo em 3 minutos, mas eu vou passar rapidinho. Essa é o meu projeto mais pessoal, ele chama Coleção Era Uma Vez. Eu fui convidado pela Guardian para criar um projeto e apresentar em Milão, em 2012. E eu acho que esse projeto ele simboliza os valores, né, os conceitos do Estúdio Guto Requena hoje. Então, primeiro, era criar um projeto que falasse das minhas memórias afetivas. Segundo, utilizando tecnologias digitais, de novo, Processing, Grasshopper, Rhino, somado com as tecnologias artesanais. E eu vou terminar com um videozinho de 3 minutos que conta a história desse projeto. Vou só passar o vídeo, tá? Aí já. Dá tempo? Não, senão... Querem ver, gente? Senão eu desligo. Cadê? Ai, meu Deus. Agora não toca. Aí.
Meu nome é Terezinha Gomes Fonseca Jolie. Quando meus netos eram pequenos, eu punha os 4 sentadinhos no sofá. E eu sentava numa poltrona. E eu contava história. Eu gosto de contar história. Às vezes eu esqueço algum pedaço, porque com a minha idade, sabe, a gente esquece algum pedaço, então a gente inventa alguma coisa. E eu gostava também de dramatizar. Então contava história das 7 cabritinhas, então imitava a voz do lobo. E eu floreava tudo aquilo, enfeitava a história, porque quando a gente conta uma história, não é exatamente como está no livro, né? O interessante é a gente dramatizar, mas os netos todos gostavam, porque eu acho que não são todas as avós que têm paciência e gostam, né? E gostam de contar história. Interessante, o tempo passa tão depressa, né? Que a gente não percebe. A coleção de vasos Era Uma Vez, ela manifesta, né, ela procura mostrar alguns princípios que são bases do estúdio Guto Requena hoje. Então a questão da memória afetiva, a questão das novas tecnologias digitais, né, como as novas mídias, as novas tecnologias numéricas influenciam no design, influenciam na arquitetura e, fundamentalmente, a questão da brasilidade, né, ou da produção artesanal. Então acho que são pilares do estúdio Guto Requena e que de alguma maneira aparecem na coleção. Então, para a coleção, eu fui me inspirar nas histórias que a minha avó me contava na infância. Então a gente buscou 4 histórias e a gente transformou o arquivo de áudio num arquivo visual, utilizando a linguagem do processing. Então essa curva que é gerada pelo processing, ela é a transposição literal do drama narrativo da minha avó. Depois que a gente criou essa curva, a gente deixou ela de pé e rotacionou ela, né, de maneira que a gente cria uma forma 3D. Ou seja, é um arquivo de áudio, uma história da minha avó, que literalmente vira uma forma 3D. Eu tinha mais coisas para lhe contar. Aqui no Belenzinho se instalaram as primeiras fábricas e houve o desenvolvimento de toda a indústria vidreira nacional. É uma equipe que a gente se complementa, como se fosse um campo de futebol. Você tem que ter o cara que defende bem, o cara que ataca bem. E aí a gente consegue montar uma praça, que é o nome que a gente dá a um grupo de vidreiros que estão reunidos para montar uma peça ou produzir uma peça, né? Você fica em casa, cara, você fica, sabe, fica incomodado, querendo trabalhar e voltar, sentir esse calorzinho aí. A gente falou calorzinho gostoso e tal, já acostumamos já, então a gente gosta de fazer, são 40 anos, né? Ele faz as peças grandes e eu faço peça pequena. Porque não dá, um vidreiro não fala assim que é o vidreiro completo, não existe vidreiro completo. Ele faz tudo numa fábrica de vidro, não existe. Todo mundo que vem aqui olha, vê o vidro mole e não acredita, entendeu? Ele acaba gostando, quer aprender, quer fuçar. Bom, eu acho que então que esse projeto, usando o telefone celular, eu gravei as histórias, pedi para minha avó me contar, que ela, fofura é minha avó, pedi para ela contar as histórias que ela me contava, selecionei 4 arquivos e programando no Processing, a gente criou uma maneira de identificar diferentes emoções na voz dela. Então aquela curva, ela vai se modificando a partir das diferentes emoções, de diferentes padrões de emoções que a gente consegue identificar na peça. E depois é produzida de maneira artesanal, né? Então eu acho que eu queria encerrar essa minha apresentação falando que eu acho que tecnologia não é maquiagem, né? Então se a gente cria esses, né, a gente vem criando esses projetos, eu acho que um desafio que a gente tem é olhar o projeto e falar, bom, eu posso tirar todas essas tecnologias, o que sobra? Se o projeto ainda existir sem essas tecnologias digitais, é porque elas não eram necessárias, elas eram apenas maquiagem. Se o projeto só existe de fato a partir das tecnologias digitais, é porque de fato a gente precisa ter essas tecnologias. Bom, obrigado, aqui estão os contatos e é isso, aproveitem o evento.